sempre, viu, gente? Me lembrar também, quando eu não estiver fazendo gravação, essas coisas podem lembrar sempre. Isso é sempre bom, mas, né? Se vocês lembrarem, a gente. Mas, enfim, vamos lá. Então, ontem a gente começou as primeiras noções aí do direito administrativo. A gente passou primeiro por uma breve conceituação do que seria o direito público, que é esse grande ramo do direito, né? Ao qual faz parte o direito administrativo. Então, dentre as coisas que nós falamos, para quem tá chegando agora, ou para quem não acompanhou muito bem, o que eu quis frisar é que a relação do direito público, né, o objeto do direito público é justamente a regulação dos interesses da sociedade como um todo. Não é necessariamente a pessoa jurídica Estado, porque a gente tem a sensação que o direito público coloca sempre o Estado, enquanto uma instituição, né, enquanto um ser dotado ali de direitos, mas não. Na realidade, o Estado ele existe justamente, ou deveria existir, né? Justamente para tutelar os interesses sociais. Os bens estatais são bens públicos, né? Então, o direito público, quando a gente coloca dessa forma, nós, muitas vezes, a gente sabe que existe uma relação de desigualdade, né, nessas relações jurídicas que estão geridas dentro do direito público, diferente do direito privado, em que as relações vão estar aqui pau a pau, né, as pessoas jurídicas de direito privado vai ter os seus interesses particulares tutelado no mesmo nível, ao passo que quando se trata de interesses da coletividade, a gente tem que entender que sim, que esses interesses eles vão sim prevalecer muitas vezes sobre os próprios interesses privados, né? Então, quando a gente fala, né, de todos aqueles ramos que integram o direito público, por exemplo, direito administrativo, direito tributário, direito previdenciário, direito penal, são assuntos que interessam não somente o Estado em si, enquanto administrador público, né? Poderíamos até dizer assim, o poder executivo, né? Não é só isso. São interesses que a sociedade precisa, de alguma forma, ter regramentos e, sim, de alguma forma, ter uma supremacia desses interesses sociais em relação aos interesses privados, beleza? Então, na verdade, o que a gente tem que pensar, né, nessas características, tanto do direito privado quanto do direito público, é que no direito privado a gente tem uma relação, né, igualitária, os interesses particulares, eles são pau a pau, independente das pessoas, enquanto no direito público, os interesses públicos, eles vão estar, sim, acima dos interesses privados, ok? Visto isso, né, tomando, então, como base essa noção, o que o direito administrativo, então, vai vir tutelar, né? Aí a gente começou a falar na aula algumas possibilidades, né? O que seria, então, o tal do direito administrativo? Muitas pessoas confundem esse conceito de administrar, né? Sim, mas é uma administração especificamente pública, que seria, né, feita pelos responsáveis por cuidar dos interesses, né, dos interesses públicos, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Aí iríamos começar aqui na aula, né? Separei, pessoal, 3 conceitos aqui, dois conceitos específicos de 2 grandes autores do direito administrativo, né, que é o Eli Lopes Meirelles e a Maria Silva de Pietro, né? Que para a gente começar a pensar sobre esse ramo do direito público, que é o direito administrativo, ok?
Então, vamos lá. A Maria Silva, eu coloquei primeiro, a Maria Silva de Pietro, então, o que que ela vai falar, né? O ramo do direito público tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Ok, vamos continuar. O Eli Lopes Meireles vai falar o quê? Que o direito administrativo é um conjunto harmônico entre os princípios jurídicos que vão reger os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tá? De natureza pública, ficou faltando aqui. E sim, né? E aquelas atividades que visam os fins desejados pelo Estado, ok? Que basicamente é cuidar, tutelar dos interesses públicos, ok? Olha só, pessoal, aí eu coloquei uma notinha aqui, só para a gente poder discutir isso aqui um pouquinho. Dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público não significa que este objeto está restrito a relações jurídicas regidas pelo direito público. Não vai ser sempre que qualquer tipo de relação jurídica vai ter a feição de direito público. Muitas vezes, a administração pública ela também vai contar com direitos, por mais que ela seja do ramo do direito público, né? Vai contar com relações que vão ser regidas também por princípios basilares do direito privado. Vou chegar lá, mas vamos continuar aqui. Então, em um Estado democrático, a administração pública atua nos mais diversos setores, até mesmo como agente econômico. Vocês concordam que o Estado ele pode ter uma empresa que vai entrar no mercado e vai disputar uma relação de mercado em pé de igualdade com outros produtores ou com outras empresas? A pergunta é, o Estado, ele pode fazer isso? O Estado brasileiro, vamos aqui fixar aqui no Estado brasileiro, ele pode entrar no mercado e disputar o mercado também? Por exemplo, em algum ramo, eu não quero falar especificamente alguns ramos, senão vocês já vão matar aí a charada. Pode. Pode. Por exemplo, você consegue dar um exemplo? A Petrobras? Sim. Por que não, né? Bancos, a gente não tem bancos públicos que estão aí em pé de igualdade com outros bancos, né? Que seriam aí privados. A Vale. A Vale. Entre outros, né? Entre outras empresas. A gente passa por um processo de privatização, antigamente era mais evidente, né? As grandes empresas que eram públicas, hoje a gente tem empresas públicas que têm capital privado também, mas isso tudo a gente vai tratar dentro, no momento específico, quando a gente falar dessas empresas. Mas eu só queria mostrar o seguinte, que mesmo a gente tendo essa relação, que eu estou colocando aqui os interesses públicos acima, então vai sempre ter uma supremacia dos direitos do interesse público, muitas vezes a administração pública ela vai atuar nos mais diversos setores jurídicos, ok? Desculpa, setores da sociedade, né? Não jurídicos, até mesmo como agente econômico, como empregador, muitas vezes, né? Tendo que também respeitar uma série de imposições da legislação trabalhista, se for o caso, não necessariamente apenas aquele regime próprio, né, dos servidores públicos, mas muitas pessoas, e também é possível, né, que a administração pública contrate pessoas que não sejam necessariamente concursadas. Quais seriam as regras dessa contratação? Eles também vão ter que observar os deveres deles e não só os direitos. Então, muitas vezes, as relações jurídicas que vão envolver a administração pública, elas vão estar livres, isentas de qualquer prerrogativa pública, só porque ele é um agente público. Entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, se a Prefeitura de Contagem
precisa de contratar uma série de funcionários ali para suprir uma necessidade da administração temporariamente. Essas contratações, elas não vão estar regidas, por exemplo, pelas leis, né, ou pelas normas que regem o servidor público. Ela vai estar obedecendo, na maioria das vezes, as próprias regras da CLT, como eu e os meus empregados, né? Como qualquer empresa e os seus empregados. Então, quando a gente fala, né, do direito administrativo, eu quero, assim, que vocês tenham em mente que é um ramo do direito público, sim, né? As relações administrativas vão tentar cuidar sempre, né, do interesse público, mas as relações jurídicas, elas não se baseiam apenas no direito público. Tudo bem? Muitas vezes, as relações com seus administrados e a gestão, né, de toda a estrutura da administração pública vai encontrar parâmetros em relações ali de mesmo grau de igualdade, muitas vezes baseado no direito privado também, ok? Então, a gente tem que entender que o papel da administração pública não seja um papel híbrido, mas é um papel diferente. É diferente de falar de uma empresa privada, que não vai ter prerrogativa nenhuma, né? Nenhuma prerrogativa pública de interesse público, mas a administração pública, ela muitas vezes, ela vai participar de uma relação jurídica sem revestir-se da qualidade de poder público. Ela vai ter que simplesmente acompanhar contratos, né? Cumprir o seu lado no contrato, cumprir o que a lei fala, como todos nós temos que cumprir, ok? Por exemplo, vamos supor que que a prefeitura precise de um prédio, precisa de alugar um prédio. Ela vai até o proprietário desse prédio e vai fazer um contrato de locação. Esse contrato de locação é uma relação jurídica que vai estar predominantemente regida pelo Código Civil, né? Por leis próprias do direito privado, mesmo esse ente, mesmo essa parte, né, que seria o locador ali, sendo uma pessoa jurídica pública. Tudo bem? Então, as relações jurídicas do direito administrativo, elas são, sim, sujeitas, né, a regras, a princípios próprios aqui da administração pública, que vai permitir, muitas vezes, esse caráter, né, de supremacia, de verticalidade em relação a outros agentes, e muitas vezes também vão estar ali amparadas por relações em pé de igualdade, ok? É só uma ênfase nesse conceito. É um conceito que é muito, assim, discutido, muito cobrado e, às vezes, difícil de compreender. Por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla, tá? Então, em um Estado democrático, a administração pública, ela atua nos mais diversos setores. Aí eu coloquei até mesmo como agente econômico, sendo frequentes as situações em que ela deve figurar nas relações jurídicas, despida de prerrogativas públicas. Além daquelas relações jurídicas, que elas vai sim, né, se vestir de todas as prerrogativas públicas e atuar. Tudo bem? Então, a situação que eu acho que é muito clássica seria essa, né? A situação dos próprios agentes públicos que mantêm o vínculo funcional, muitas vezes de natureza contratual, sujeita à CLT, e também as relações de outros agentes públicos que vão estar como servidores públicos ou empregados públicos, né, em sentido restrito aqui, e a administração pública vai se sujeitar a leis que já a coloca como um ente público dotado e vestido aqui de direitos próprios de uma pessoa de direito público, ok? Então,
o objeto do direito administrativo não é simplesmente a gente dizer que faz parte do ramo do direito penal, do direito público, né? O objeto do direito administrativo, ele abrange todas essas relações internas da administração pública. Tanto entre os próprios órgãos e a própria entidade administrativa, entre eles, né? Estado de Minas versus Estado de São Paulo, Estado de Minas e suas relações com a União, mas muitas vezes com seus funcionários, com seus serventuários, sim, né? Aqueles que fizeram concursos públicos, estatutários, e muitas vezes com aquelas pessoas que eles contrataram, ok? E muitas vezes com o cidadão comum, que são os administrados, que vai ser desapropriado, como nós falamos ontem, vai ter a sua propriedade privada negociada, mesmo sem a vontade desse proprietário, em prol de um interesse público, em prol de um interesse maior, ok? Então, o que eu estou frisando aqui é só para vocês lembrarem, né? Na hora de conceituar, na hora de responderem algumas perguntas, que a relação do direito administrativo vai além do próprio ramo direito público, tá bom? Ela vai além, claro, sim, ela pertence ao direito público, mas vai além, porque ela pode estar regida por vários ramos de relações jurídicas, né, de relações negociais, que vão ser regidas por outros tipos de leis, que não apenas que resguardam entes públicos, como é o caso da CLT, como é o caso de direito de contratos. Vocês já estudaram contratos em direito civil? Não sei, já? Então, como é o caso em contratos, que todas as pessoas que celebram um contrato, elas estão ali em pé de igualdade. Nós vamos, sim, ver depois alguns princípios da administração pública, né, que permite, em situações de extrema quebra de contratos e tal, mas isso é outro caso, né? A princípio, quando a administração pública vai locar um prédio, vai locar uma loja, uma sala, para funcionar algum setor ali da administração pública, ela vai ter que cumprir todas as cláusulas contratuais como qualquer pessoa, ok? Então, observem esse detalhe que eu acho que é importante. E aí, pessoal, quais são as fontes do direito administrativo? Basicamente, né, vocês já conhecem, vocês já devem ter estudado aí, provavelmente, introdução ao estudo do direito, não sei. Quais são as fontes do direito? Uma está aqui, coloquei aqui nesse slide separado, que é a lei, né? A lei no direito administrativo vai ser a principal fonte, e depois nós vamos, inclusive, entender por quê, porque a gente tem um princípio muito peculiar da administração pública, que é o princípio da legalidade, né? Só vou dar uma adiantada aqui, uma brechinha, mas a gente vai voltar depois. O princípio da legalidade da administração pública, ele tem um viés muito interessante. Todos nós, cidadãos comuns, né? Nós só não podemos fazer o quê? Aquilo que está proibido na lei, né? Nós não podemos fazer. Então, por exemplo, tudo que está ali no Código Penal, que são condutas proibitivas, eu não posso fazer. A administração pública é o contrário. Ela só pode fazer aquilo que está em lei, né? Às vezes, não sei se algum de vocês já se depararam com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, mas às vezes a gente vai em algum órgão público, a gente pede, faz alguma solicitação, o gestor, né, que atende a gente, ele fala assim, eu entendo o que você está me pedindo, eu concordo com o que você está me falando, mas eu não posso deferir o seu pedido. Por quê? Porque tem uma instrução normativa, ou porque tem uma lei ou uma recomendação que não permite isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, depois eu volto nisso com mais calma, mas deixa eu já explicar. Um exemplo que acontece muito aqui no direito previdenciário, né, o INSS. Existe uma instrução normativa do INSS
que fala que a pensão por morte pode ser conferida ao incapaz, ao filho maior incapaz, somente se a incapacidade dele tiver sido adquirida antes da maioridade, ok? Existe uma instrução normativa que fala, então, que a pensão por morte, vamos supor, o pai que morreu, só pode deixar a pensão para um filho maior de idade incapaz se essa incapacidade tiver sido adquirida anterior à maioridade. E no caso da legislação previdenciária é 21 anos, não é 18, tá? Isso faz sentido para vocês? O cara é incapaz, ele é dependente do pai, vamos supor, uma pessoa que tenha 30 anos, tem alguma doença, uma incapacidade. Vamos supor que ela sofreu um acidente, ficou em coma, ficou, né, assim, completamente inválido. Faz sentido essa pessoa não ter direito ao recebimento da pensão por morte porque ela não adquiriu a incapacidade antes dos 21 anos? O que vocês acham? Não cai na questão da discussão moral e ética, Tatiana? É legal, mas não é ético. O que é legal, mas não é ético? É legal no sentido de estar na letra da lei, não é ético porque você não privilegia o fato em relação à vida do sujeito. E aí, Júlia, eu te falo o seguinte. E aí, pessoal, quero que vocês... Isso aí a gente já vai ampliando nossos horizontes aqui de discussão. Porque o direito, ele é bonito por causa disso aí, que o Júlio falou. Não é só por causa da lei. Enganam-se os alunos que acham que o curso de direito é decorar lei, né? Isso eu até escrevi isso na minha dissertação de mestrado. Se, né, as relações fossem simplesmente aplicação de lei, eu não precisaria de um juiz para aplicar a lei. Né? Eu podia ter, sei lá, só um cartório de notas para falar o que você pode e o que você não pode fazer. Mas não, o direito é algo que vai muito além, né? Que depende de interpretação, de argumentação. Então, para isso, o Poder Judiciário vai falar, essa lei aí, que não é uma lei, na verdade é uma instrução normativa, mas, enfim, essa norma do INSS não está legal, não. Sob o ponto de vista ético, que isso? Eu vou deixar uma pessoa incapaz, né? Não tem capacidade de se sustentar, que era dependente do seu pai ali na data do seu falecimento, sem ter direito ao recebimento de uma pensão por morte? O que o judiciário faz? Qual que é o papel do Poder Judiciário? É justamente pegar essa norma, colocar ela frente aos princípios constitucionais, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, ao mínimo, né, possível ali de um sustento. Falar, não, isso aqui não tem nenhum sentido. Então, não. Na realidade, o que vai valer é se a pessoa era incapaz na data da morte. Tô nem aí se a incapacidade dela foi adquirida antes dos 21 anos, né? O importante era que fosse na data da morte ali do seu pai, a pessoa estivesse incapaz. Ok? O nosso Poder Judiciário, até o STF, já consolidou esse entendimento. Está cansado de... A gente já sabe, né? Como que funciona, inclusive, que é o seguinte. A gente entra com o pedido no INSS, o que o INSS vai fazer? Por causa dessa instrução normativa, ele vai negar o seu pedido. Ele vai falar, olha, infelizmente, essa incapacidade foi adquirida depois dos 21 anos. Mas, moço, olha isso, já tem um monte de jurisprudência, tem um monte de decisões, tem um monte de... Enfim, não tem sentido. Moço, eu concordo com você, mas eu não posso. Porque eu, como agente público, eu sou obrigada a obedecer a letra da norma, né? A letra da lei, da instrução normativa, da portaria, enfim, do que for.
Então, quando a gente coloca que a principal fonte do direito administrativo brasileiro é a lei, é porque, sim, a gente precisa obedecer esse princípio da legalidade, que vai vir numa escala muito maior. Eles só podem fazer qualquer ato administrativo que estiver previsto em lei. Nós vamos, talvez no final da aula ou na próxima aula, começar a falar sobre os princípios da administração pública, tá? Nós vamos ser bem específicos e falar sobre cada um dos princípios. Dei esse exemplo para vocês entenderem aqui qual que é o papel da lei e por que que a lei é a principal fonte aqui do direito administrativo, ok? Qual lei? Lei, gente, lei, o que eu estou chamando de lei aqui, entendam, tá? Não são apenas leis complementares, nem apenas as leis ordinárias, leis delegadas. Vocês já devem ter estudado essa pirâmide normativa dentro do direito brasileiro, né? Vocês estudaram isso? Alguém lembra disso? Uma pirâmidezinha, né? Que tem lá na ponta da pirâmide a Constituição Federal, abaixo da Constituição Federal. A pirâmide, né? De Kelsen, alguma coisa assim. Muitas vezes, Sara, a gente equipara a pirâmide à pirâmide de Kelsen, porque Kelsen vai tentar falar que todas as leis, todo ordenamento, né, ele tem que estar previsto dentro dessa pirâmide, que uma fundamenta a outra, né? A lei mais baixa está fundamentada na maior, que está fundamentada na maior, que está fundamentada na maior, e que vai estar fundamentada na Constituição Federal. Não é isso que o Kelsen fala? Mas, basicamente, é uma estrutura que, sim, ela existe. Por quê? A gente tem aqui na ponta do triângulo da pirâmide, né? A gente tem quem? A Constituição Federal. Qualquer lei que esteja abaixo da Constituição Federal e que não esteja condizente com a Constituição Federal, ela é uma lei inconstitucional, né? Então, sim, a gente respeita essa estrutura de pirâmide porque a gente está falando de um ordenamento. Esse ordenamento jurídico ele tem que ser coeso, ele tem que ser coerente. Então, o que acontece muitas vezes? Às vezes eu tenho uma legislação que não tem sentido nenhum frente aos princípios basilares que constam aqui dentro da Constituição Federal. Então, essa lei, essa instrução normativa, seja lá o que for, ela tem que sair do ordenamento. Mas a gente tem que lembrar, gente, eu tenho tanta coisa para falar, que às vezes eu vou fugindo um pouco da aula, mas é porque eu acho importante também a gente fazer essas discussões nesse nível. A gente tem que lembrar que quando o legislativo faz e edita uma lei, ele respeita um processo legislativo. Para essa lei perder a vigência, né, ou então ela ser revogada, ou implicitamente, ou expressamente, eu preciso, às vezes, de uma nova lei, né? Uma revogação. E muitas vezes essas leis ou artigos de leis, eles ficam vigentes por muitos anos, antes de uma revogação expressa ali do Poder Legislativo. E aí, depois, a gente vai discutir um dia sobre, inclusive, a possibilidade do Poder Judiciário, através dos seus remédios de constitucionalidade, né? Através de julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, que é tão falado, né? As ADIs, né? As ADCs, as ações diretas de declaratórias de constitucionalidade, mandados de injunções e por aí, às vezes criar uma brechinha aqui para corrigir determinadas inconstitucionalidades da lei. E isso está muito discutido atualmente, né, pelo o poder que é dado ao Supremo Tribunal Federal, que seria o ativismo judiciário. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Se não, tomem conhecimento disso. Cada vez mais, né, gente, o STF está mais em evidência, eu não sei se vocês percebem isso. O Júlio e talvez os outros mais velhos vão lembrar.
há anos atrás, a gente nem sabia quem que era, né, ministro e tal. Hoje está na boca do povo, todo mundo sabe falar quem são os ministros do STF. Então, sim, a gente tem uma evidência do STF ultimamente, mas que é ótima, ao meu ver, porque a gente está respondendo, de fato, aquilo que está previsto na Constituição Federal, que é um controle de constitucionalidade maior do que se via até, né, antes de 88. Quero dar um exemplo aqui. Vou pensar no exemplo prático aqui para vocês entenderem. Há pouco tempo, ano passado, foi discutida uma ADI que foi sobre a possibilidade de doação de sangue por homossexual. Vocês lembram disso? Esse julgamento que teve no ano passado? Enfim, por quê? A gente tem uma instrução normativa do Ministério da Saúde e uma orientação da Anvisa que falava expressamente, né? Que fala expressamente, dentre o rol de pessoas que não poderiam doar sangue, né? Homens homossexuais. E aí, foi feita uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Não se preocupem com esses conceitos, vamos estudar isso lá para frente, tá? Mas uma ação direta de inconstitucionalidade para falar, cara, como que num Estado em que todos são iguais perante a lei, né, que prevê ali o princípio da igualdade e tudo mais, vai me proibir de doar sangue, de exercer um papel social, porque eu sou homossexual? Porque nós tínhamos um princípio. Então, por exemplo, o agente público, mesmo que falasse, cara, eu sei, não tem nada a ver, mas eu não posso permitir você doar sangue aqui, né, dessa instituição pública, porque eu estou respeitando as orientações aqui da Anvisa e do Ministério da Saúde. Entendem o princípio aqui da legalidade, né? Assim, bem acirrado. Então, só para quem não acompanhou esse julgamento, foi entendido que sim, que não teria problema nenhum, né? Enfim, gente, pensamento mais, né? Já passou, né? Já era, né? Assim, isso já gerou muitas discussões em algumas turmas com os meus alunos da PUC, a gente acompanhou o julgamento, então a gente levantou vários argumentos positivos e argumentos negativos, mas o que se considera hoje é que não importa a orientação sexual das pessoas, até porque todos somos iguais, né? E não podemos sofrer preconceito, isso está lá no preâmbulo da nossa Constituição Federal, por causa de nossa cor, raça, sexo, orientação sexual e por aí vai. Isso é uma forma de preconceito, né? Então, ano passado, quando teve o julgamento, foi entendido que, na verdade, o que importa é a conduta sexual das pessoas, não importa a orientação sexual das pessoas. Então, sim, caiu por terra e o entendimento do STF nesse julgamento, eles consideraram inconstitucional esses dispositivos, né, normativos que proibiam a doação de sangue por homossexual, ok? Até porque já existe um outro dispositivo, no mesmo artigo, que fala o seguinte, não podem doar sangue pessoas que tiveram mais de um parceiro nos últimos 12 meses. Então aqui eu já estou protegendo, né? Independente de orientação sexual. Tanto heterossexuais quanto homossexuais que tiveram um parceiro nos últimos 12 meses estão permitidos para doar sangue. Beleza? Mas por que eu estou falando isso tudo? Fui longe, né? Mas para exemplificar como que a lei, às vezes, tem um poder dentro da administração pública que, por mais que o agente público, às vezes, entenda, eu entendo o que você está falando, minha filha, eu sei que a pessoa depende do pai que faleceu, mas eu não posso. E aí o direito vai ser negado, porque existe um princípio da legalidade estrito aqui da administração pública, que é o agente público só vai poder fazer aquilo que está previsto em lei, né? Mesmo se ele entender ou se ele julgar diferente, ele não tem respaldo
jurídico para dar uma decisão diferente do que está previsto na lei. Então, ela é a principal fonte do direito brasileiro. Terminando aqui a pirâmide, tá, Sara? Voltando na pirâmide. Então, quando eu falo de lei, eu não estou falando de leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, apenas. Eu estou falando dessas todas, estou falando da própria Constituição Federal. A Constituição Federal, dentro deste conceito de lei, ela é lei, entendam isso, né? Está acima das leis, a Constituição Federal, mas ela é uma norma também, né? Os artigos, o conteúdo que está ali, ele vai ser visto como, dentro das fontes do direito administrativo, como lei. Então, eu estou falando da Constituição, tanto as regras, por exemplo, do artigo 37, que a gente vai falar muito do artigo 37 da Constituição Federal, que basicamente é tudo que a gente precisa saber da administração pública, está lá no artigo 37, quanto os princípios, as leis infraconstitucionais, que são, né, dentro da pirâmide, então, todas as leis que se localizam abaixo da Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, ok? Medidas provisórias, decretos do legislativo, além dos próprios atos normativos, que também não são leis, mas a gente vai entender como leis, tá? Então, mesmo aquilo que não é lei, por exemplo, uma portaria da prefeitura, né? Uma portaria do Tribunal de Justiça, uma portaria do INSS. É lei? Não, não é lei. Tem poder de lei? Não, não tem poder de lei. Mas o nosso conceito aqui, dentro da administração pública, do princípio da legalidade, nós vamos entender isso tudo aqui como lei. Até os próprios atos, né, normativos. Então, o decreto ali que o prefeito deu ali, né, regulamentando alguma coisa, ou então o chefe do INSS editou uma norma lá através de portaria, ok? Então, tudo que for atos normativos, atos com conceito de normas ali dentro e expedido pela própria administração pública, também vão ser consideradas leis para a gente falar aqui de fontes do direito, tá? São leis? Não, não são leis, tá? Eu só estou tentando falar dentro de um conceito legal. Quais são essas principais legislações? Gente, isso é muito particular. Vai depender de qual é o tipo de atuação. Mas eu citei algumas, né? O artigo 37, que basicamente é tudo que a gente quer saber aqui. A Lei 8.112, que fala sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais estatutários. A Lei 8.666, né, que vai falar sobre licitações e os contratos administrativos. A Lei Geral das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, que é a Lei 8.987 de 95, e outras, né? Tem a Lei Geral dos Consórcios, Lei de Parcerias Públicos e Privadas, enfim, as fontes legais são enormes. Não daria para a gente citar todas aqui. Coloquei algumas aqui para basear, para servir de referência e que são leis importantes, que normalmente são cobradas em concursos públicos, né? Gente, a Lei 8.666 quase sempre, né? Basicamente todos os editais. A própria Lei 812 também, né? E por aí vai, porque ela fala sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, mas essa legislação ela é utilizada de forma subsidiária a legislações estaduais, por exemplo, a legislações municipais, né? Toma-se como base, muitas vezes, o que está aqui na Lei 8.112, ok? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Sobre o que eu falei aqui até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Ó, vocês estão todos com a câmera fechada aí. Só o Júlio que tá aqui como companhia. Pessoal, quem sabe me dizer quais são as outras fontes de direito
que estão além da lei. Fontes de direito. Quem sabe me dizer quais são as fontes do direito? Nem estou falando especificamente de direito administrativo, estou falando, né, fontes de direito. Jurisprudência? Jurisprudência, também. Faltam duas. Sara, Bárbara, Brenda, vou começar a chamar. William, Thaís, Pamela, Matheus, Luciano, Diogo, Raíssa e Ana Paula. Cadê vocês? Presente. Ótima participação. Quais são as demais fontes de direito, né? O Júlio falou da jurisprudência, né? Além da jurisprudência, a gente tem doutrina e costumes. Isso aí tem que estar na ponta da língua de todo mundo, sempre, tá? Isso é sempre perguntado também. O que são essas jurisprudências, né? Falando aqui sobre jurisprudências. A jurisprudência, pessoal, ela vai... Todas essas aqui, jurisprudência, doutrina e costumes, nós vamos entender como fonte de direito administrativo, mas como uma fonte secundária. Por quê? De cara, a gente já falou, né? Que a administração pública, ela vai ter um princípio da legalidade ali muito forte, que nós vamos falar sobre isso na próxima aula, mas que ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, como que a jurisprudência, a doutrina e o costume vão funcionar aqui na administração pública? A jurisprudência é basicamente o seguinte: reiteradas decisões judiciais em o mesmo sentido. O que vai acontecer? Imagina-se, né? Primeiro, que essa legislação ela pode ser mudada, né? Então, vamos supor, eu tenho reiteradas decisões judiciais que vão contra uma determinada lei ou vão contra um determinado ato administrativo. Então, provavelmente, eu vou ter uma nova norma editada, né? Promovida pelo, se for federal, pelo processo legislativo federal, se for estadual, pelo processo legislativo estadual, ou às vezes pelo próprio portarias, decretos do executivo, do legislativo, né? Então, primeiro, eu posso ter sim uma mudança de pensamento. Então, por reiteradas vezes que o tribunal entende de uma forma diferente, às vezes aquilo vai motivar uma modificação, né, no processo e talvez uma revogação daquela lei, uma edição de uma nova norma, uma edição de uma nova lei. Além disso, né, a gente tem duas questões aqui muito importantes, que são as súmulas vinculantes. Vocês já ouviram falar, né? O que seriam essas súmulas vinculantes? Como o próprio nome diz, súmulas que vinculam. E quando elas vinculam erga omnes. O que é, então, erga omnes? É contra todos. Aquela eficácia vai valer para todo mundo, inclusive para a administração pública. Coitada da administração pública de falar que ela não concorda e que não vai adotar, então, aquela súmula vinculante. Tá? Então, olha como é que a jurisprudência, algo que é decidido lá dentro do Poder Judiciário, vai ser fonte aqui no direito administrativo, tá? Porque a gente tem as súmulas vinculantes e a gente tem outros tipos de decisões que também têm eficácia erga omnes, né? Que eu coloquei, que são decisões proferidas pelo STF em ações de controle de constitucionalidade. ADIs, né? Ações diretas ações de declaração de constitucionalidade, mandados de injunção, ação de descumprimento de preceitos fundamentais e por aí vai. ADOs. Recentemente, peraí, deixa eu só lembrar uma aqui que a gente discutiu muito esse ano também. Só que eu esqueci. Quem sabe me falar o que é uma ADO? Vocês sabem? Sara, o que é uma ADO? Não faço a mínima ideia. Alguém ajuda a Sara aí?
Salva, gente, salva os coleguinhas. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Omissão. Quando o meu poder legislativo tem que editar uma norma e ele não edita, né? Ele é omisso. Ele deixa de prestar para a sociedade o poder legislativo, né, que é a Câmara ali dos Deputados, o Senado. Eles deixam de prestar um serviço que eles precisavam editar uma norma e eles não editam. Aí o que é que o STF tem que fazer? Tem que fazer se for motivado, né? Se alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O STF, aqui, ó, até ó, na Constituição Federal, lembrei, recentemente foi o crime de homofobia. Vocês lembram desse caso? Homofobia. Sim. Precisa o quê? Enfim, na Constituição fala que o Estado tem que promover meios para diminuir, né, questões de racismo, homofobia, lá. De racismo, a gente tem uma lei que foi editada em 89, que é a Lei do Racismo. Mas homofobia não tinha. Então, o que aconteceu? O STF, o negócio é o seguinte, tá lá o meu legislativo super conservador, que não tem o menor interesse em tornar crime, homofobia e crimes relacionados a gênero. E aí, o que você vai fazer? Eles estão cometendo uma inconstitucionalidade por omissão. Deveria ter uma lei, mas não tem. Olha que loucura, né? Se vocês pararem para pensar, assim, gente, o direito é bonito demais, né? Assim, a preocupação do direito é grande demais. Mas, enfim, aí o que aconteceu? O STF julgou essa ação e considerou que os crimes de homofobia deveriam ser tratados como o crime de racismo, enquadrados na mesma legislação de 89, as mesmas medidas aplicadas para os crimes de racismo seriam, então, aplicadas aqui para os crimes de homofobia. Até que o legislador, no caso, o Congresso Nacional, editasse uma lei específica que tratasse sobre os crimes de homofobia. Quem sabe um dia eles fazem isso? Enquanto eles não fizerem, a gente vai enquadrar crimes que têm ali motivações homofóbicas dentro da legislação, da lei específica, que é a Lei de Racismo de 89. Entenderam? Uhum. Essa decisão não foi um julgamento de uma ação de inconstitucionalidade, mesmo que por omissão. Isso tudo faz parte do poder de controle da constitucionalidade, né? Do poder judiciário. E aí, eu tenho uma aula para falar para vocês, que não é aqui dentro do direito administrativo, né? Mas que é os papéis que a Constituição de 88 deu aqui para o judiciário. Por isso que o judiciário está tão em voga, né? Por isso que o STF está tão visto nos últimos tempos. Porque ele, de fato, ele assume aqui uma... Como é que fala essa palavra? Um protagonismo em relação aos três poderes muito grandes. Por quê? Ele não pode criar leis, isso é próprio do poder legislativo, mas ele pode controlar a constitucionalidade dessas leis. Ele é responsável por verificar se essas leis elas obedecem àquilo que está previsto na Constituição. Tiana, fala aí, Júlio. Não corre o risco, por exemplo, uma coisa que eu já discuti, inclusive talvez com alguns alunos de algumas turmas aqui, que eu já tinha falado, a gente tinha trabalhado isso antes, daquele problema entre, por exemplo, a judicialização da perspectiva política e a politização da perspectiva judiciária. Corre demais, só que aí que vem. Por isso que é uma questão super difícil. Faz parte do papel do judiciário criar leis? De jeito nenhum. Não. Então, assim, né, não pode. Mas faz parte do judiciário verificar se as leis editadas são constitucionais e se deveria ter edições de leis, né?
Agora, muita gente, principalmente no último governo, né, para cá, o STF tem sido alvo, né, de uma discussão muito grande, que seria o ativismo, né? Que eles estão sendo ativistas, né? Eles estão criando normas, eles estão criando leis que não passam pelo processo legislativo, porque, querendo ou não, o processo legislativo ele tem que ser feito pelas pessoas que nós votamos, pelo processo democrático, né? Colocamos lá nas duas casas, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado, para poder criar essas leis. Mas, gente, vamos pensar, imagina se eu não tivesse que ter controle nenhum, né? Assim, qual seria a motivação, muitas vezes, né? Ah, beleza, você poderia falar, Júlio, a cobrança do próprio povo, né? Mas, enfim, e da mesma forma, muitas vezes a gente tem visto o contrário, que é o que você falou, né? A politização do judiciário também. Você falou politização do judiciário A judicialização da política. E a judicialização da política. Muitas vezes, questões que têm que ser discutidas, percebidas primeiro pelo Poder Judiciário, que são as pessoas que estão ali dotadas de saber jurídico, para poder falar sobre determinado assunto, muitas vezes há uma tentativa de edições de leis sem passar pelo Poder Judiciário. O entendimento, que não é que tem que passar no processo legislativo, mas tem que acompanhar o entendimento, né? E aí me veio uma coisa na cabeça, só que eu pulei aqui, esqueci, peraí. Nos últimos tempos, então, a gente tem visto essa discussão muito grande. Ah, mas não pode, não pode, não pode. Mas a gente tem que lembrar, Júlio, de uma coisa que eu fiquei pensando nisso, você vai me entender. O nosso Estado democrático, ele é amparado nos 3 poderes, né? Sim. Então, eu tenho 3 poderes que, em tese, um não deveria ter mais poder do que o outro. Mas olha como que, de alguma forma, o poder executivo participa do poder legislativo quando o presidente veta ou sanciona uma lei produzida pelo poder legislativo. Da mesma forma, o legislativo, ele também participa do poder executivo, colocando ali diretrizes que pode e que não pode ser feitas, né? Da mesma forma, o poder judiciário, ele participa do poder legislativo no momento que ele está fazendo controle de constitucionalidade. Assim como, né, o poder executivo também tem uma interferência no poder judiciário quando ele indica um ministro para ser ministro. Então, assim, para a gente estar, de fato, no Estado democrático, é necessário que esses 3 poderes, de alguma forma, eles participem um dos outros. Sim, eles são individuais, mas olha que inteligência essa ideia, né, dos 3 poderes, que veio, né, lá da Revolução, Montesquieu. Né, de Montesquieu, da Revolução, antes da Revolução, né? Sim. Um poder poderia participar do outro dessa forma, não é intervindo, mas de alguma forma existe uma pontinha do judiciário no legislativo, no executivo, uma pontinha do executivo no legislativo e no judiciário. Eu entendo dessa forma. E por que não controlando a constitucionalidade das leis? Né? Não sei. Mas super discutível. A gente vai ter 1 milhão de teses contra e a favor, né? Sobre essa participação, porque se não seria arbitrário demais a gente ter 11 ministros aqui do STF que vai lá e declara uma inconstitucionalidade da lei, mas muitas vezes é visto nesses casos, tipo da ADO, que é a ação de declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Quer dizer, gente, eu não estou querendo criar lei, não. Eu estou falando o seguinte, você não vai criar, não, legislativo, então eu vou editar uma norma, quando você criar, por favor, essa norma perde efeito. Mas crie, movimente-se. Eu preciso garantir que a minha Constituição esteja sendo cumprida, né? Mas complicado. Uma discussão super legal, né? Assim, e muito, assim, muito madura. Eu nem sei...
Talvez eu demorei anos para conseguir também um pouco assim, né, confabular um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que vai muito além do próprio estudo do direito, né? Existe toda uma questão filosófica, social aí por trás, de entender, por exemplo, tá? Que o nosso sistema político, ele é ainda uma maioria conservadora. Então, eu não tenho mudanças se às vezes não são por outras formas, não sei. Qual que é o meu interesse em fazer determinado tipo de legislação? Quando foi, por exemplo, eu estou falando lá de trás, quando o STF julgou inconstitucional, teve uma ação de direta de inconstitucionalidade sobre o nepotismo. Quer dizer, eu precisei do STF para falar que não podia contratar parentes, né, gente? Que você não podia contratar seu filho, namorado do seu filho, né? E para o seu gabinete. Então, assim, eu precisei de uma intervenção, porque falar intervenção é ruim, né? Parece uma coisa muito assim, arbitrária. Mas foi um julgamento, né? Um julgamento que, em tese, são feitos. Um julgamento que é feito por 11 ministros, dotado de saber jurídico, que foram colocados lá, indicados pelo Executivo, sabatinados pelo Legislativo, sabe? Então, não sei. Mas é complicado. Não é uma resposta absoluta, né? Na verdade, isso aí não tem uma resposta absoluta. Tem os limites da lei. Né? Concorda comigo, Ju? Sim. E se não tiver também, você acaba perdendo toda a relação possível. Você vai cair naquela discussão antiga da questão da lei natural versus a lei civil. Né? Sim. E nós sabemos como é que é tão simples ir para a anarquia quando você não tem uma lei que determina a condição de estabelecimento. Né? Porque, igual você estava dizendo, se dentro das leis da Previdência você tem essa condição, das leis do direito público, você tem o que não pode fazer, na compreensão do cotidiano, se não está escrito que não se pode, se pode. Aí é que é o problema. Você tem que criar uma lei que ela impeça o sujeito dele praticar aquilo que ele deseja. Gente, imagina, né? Em todas as instâncias, né? Você pensa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o quê? É lei para falar assim, não pode. Não cobiçar, não, né? Você não fala assim, talvez numa situação muito específica, né? Você está precisando. Você não fala isso. Você fala, pode, não pode. Na realidade, o que a gente vai ter é justamente isso, né? Nós, os civis, né? A gente está ali baseado por uma legislação que fala, não pode, aí eu obedeço, né? Então, preciso disso. Mas aí a administração pública, eu preciso de uma lei que fala que pode. Olha que loucura! Isso eu acho sensacional, quando para pensar nisso. Mas, enfim, tá? Voamos aqui, fomos bem longe, mas para a gente também entender um pouquinho do papel da jurisprudência, né? E colocando aqui até o Poder Judiciário. E aí eu convido todos vocês a ouvirem, porque toda hora se fala disso, né? Nas rádios, na televisão, na internet, sobre esse tal de ativismo judiciário, dessa politização do judiciário, até que ponto, né, a gente está intrometendo onde a gente não é chamado e até que ponto a gente precisa também intrometer onde a gente não é chamado. É muito delicado, muito difícil, igual agora, né, a guerra que está, assim, o presidente e o Barroso, né, tá bem chamativa a discussão entre os dois, motivada principalmente sobre a questão do voto, né, do voto auditável. Inclusive, eu vi um negócio hoje muito legal. Foi no meu grupo do pessoal do curso de letras que formou comigo. Eles discutindo, gente, esse negócio de Pix não tá com nada, eu quero mesmo é cheque, né? Tipo assim, voltar a usar cheque, que não cheques auditáveis, né? Assim, que é mais ou menos isso, né? Que é a proposta de voltar o voto impresso. Mas a gente, né? E aí outra discussão, né? Oi, pode falar. Oi. Assim, desculpe intrometer, mas isso, esse retrocesso está muito claro que é simplesmente fazer uma confusão numa certa ala do governo
para questionar e judicializar. E ele vai precisar, ele quer judicializar isso mais tarde. Porque, tipo assim, você coloca dúvida. Na dúvida que você vai colocando, você vai juntar argumentos para chegar ali e dizer, você viu, gente? Fui roubado. Então, quer dizer, é muito claro, é um retrocesso, é totalmente retrocesso. Mas isso aí é bem pensado, viu? Está muito bem pensado, muito Claro, bem armado. Isso aí não existe, claro, gente. né? Mas, ô Diogo, não é todo mundo que tem essa clareza que você está falando, né? Que tá, assim, que é muito Não, claro, né? eu sei. Não, mas aí que tá, os discursos, a politização, para mim, é muito claro. Isso até hoje ninguém me provou que essa questão do STF aí, ele a todo momento, para mim, eu vejo ele provocado. Ele não chegou e não meteu a cara ali porque ele achou que era bonito, que era Ele está legal. sendo Então, ele foi provocado. provocado. Ele está ali quieto. Claro que num estado de omissão, ele vai entrar, mas não me leva a mal. Todos aqueles pedidos têm uma petição inicial e até dos próprios governistas em si, Claro. jogando aquela. E aí eu fico olhando que o povo é leigo nesse sentido, então logo ele vai pelo calor, ele vai mesmo, será? E é o seguinte, dentro da área do discurso, da linguística, é muito claro isso, gente. Isso está muito claro aí dentro, aí, se você for pensar nos estudos de semântica, logística, seja for, é um discurso político que ele quer colar, e ele vai falar até não poder mais. Por quê? E até os que são E tá contra na vão boca chegar um do dia e falar assim, povo, será que não né? é verdade mesmo? Será É. que não é verdade? E outra coisa, gente, se tiver aquela coisa impressa ali, o que vai ter já tem a venda de votos, né? Mas só que ainda existe o voto de cabresto dentro das comunidades, gente, que ali Existe. tem os traficantes que mandam e falam assim, Não, cadê gente, seu nos comprovante? interiores, né? Assim, a Pô, gente é porque como tá muito na capital, assim, muito próximo da capital, retrocesso. mas se Não, a a gente é do capital interior, tem isso, a capital tem isso. Aí sinto muito dizer isso, eu fico triste, mas sim. trabalhando já com a política já há um tempo, gente, as Uhum. pessoas vendem os votos, não acha que, não é longe não, um voto aqui em BH antes estava uns 80, 70 reais, eles negociam mesmo, isso aí parte não só das comunidades, parte dos institutos religiosos, parte, Sim. é uma sacanagem. É mesmo que não Então, seja essa aí venda eu de vi, voto explícita, né, Diogo? Mas assim, me dá o apoio e os cargos políticos, né, gente? O tempo todo, aqui em Contagem a gente vê isso muito, né? As é promessas de normal. cargos, né? O tempo todo, cara. Aí o que tanto de gente vai apoiar fulano e ciclano para pegar um cargo político, né? Gente, ao final vai dizer assim, fala assim, traz quantos comprovantes aqui que a sua secretaria está aqui. Gente, é claro isso. Então, esse voto impresso, retrocesso totalmente, não tem como. Não tem, para mim, eu não vi nenhuma justificativa até hoje. Audita-se de outra forma, mas não isso. Assim, então a gente tem um problema na forma como que está sendo verificada as urnas eletrônicas, então melhora isso, né? Mas a gente não tem que voltar para o voto impresso. E que vai ser fruto de tanta corrupção quanto já foi também, e quanto se nas urnas eletrônicas há, né, essa possível corrupção de votos, vocês imaginam, gente, como é que a gente vai controlar aquele tanto de gente contando voto, né? Não tem jeito. Aí fala, mas nos Estados Unidos o voto é impresso. Mas no Japão não. Então, assim, existem tecnologias muito Opa, 5 apuradas. estados dos Estados Unidos já estão testando, mas lá é uma outra visão. Mas já tem 5 estados lá que já estão testando isso Diogo, e nos eles Estados querem. Unidos também assim, é uma recomendação, né? O sistema deles, É, né, parlamentar presidencialista é diferente. O povo recomenda, aí o delegado, né, que foi eleito ali naquela região, aí ele vota para o presidente, né? Ele vota em qual presidente que ele quer votar. Assim, em tese, não é que ele tem que obedecer, mas ele vai sim respeitar a vontade daquele povo que ele representa, daquele estado. Por isso que é um pouco diferente, né? Assim, ao meu ver, né? Sim. Mas, enfim, concordo. Pelo menos o que está acontecendo é o seguinte: isso está na boca do povo, a polêmica está na boca do povo. O problema é que as pessoas elas já não sabem mais onde se baseia, né, gente? As nossas fontes de informação, cada dia que passa, elas estão muito difíceis. A gente não sabe mais
o que que vale, o que que não vale, né? As nossas fontes, principalmente vindas da internet, que é onde a gente passa mais tempo hoje, antigamente era na televisão, mas hoje não, hoje é internet. E assim, muitas vezes eu me atualizo as minhas notícias dando uma corrida no feed do Instagram e do Facebook, né? Já pararam para pensar nisso? A gente fica sabendo o que está acontecendo, a gente roda ali os stories um pouquinho e fala, não, aconteceu isso e tal. Então, a grande questão, mas se o judiciário está sendo motivado a questionar isso, tudo bem. Agora, quando o judiciário julgar, a gente vai ter que respeitar o que o judiciário julgou. E aí é o que eles... Aí começa a falar sobre uma politização do judiciário ou um ativismo judiciário, Júlio. Mas nem sempre, porque, na verdade, o que ele está fazendo é me cobraram. Eles não podem, da cabeça deles, ir lá e fazer alguma coisa. Né? Eles estão respondendo a alguma petição, como o Diogo muito bem explicou. Ok? Gente, essas discussões são ótimas, né? E elas vão longe, assim, vão longe. Nossa Senhora. Semestre passado eu dei aula de direito eleitoral, então, assim, as discussões políticas, elas vinham à tona toda a aula, né? Ainda mais no momento político, assim, conturbado que a gente está vivendo, né? Assim, não estou falando de concordar ou discordar do governo, mas que o governo, ele é polêmico, ele é, o tempo todo ele traz polêmicas, né? Ora é vacina, ora é voto auditável, igual mesmo da mesma diretriz que a gente viu do Trump também, né? Muita polêmica e poucas feituras, né? Mas, enfim, vamos lá. Só para finalizar, pode falar, Diogo. Uma postura de derrotado. Nunca vi isso, sinceramente, nunca vi isso. Já está indo para um lado de uma postura que eu já perdi a eleição. É incrível isso. E o que eu estava até discutindo foi até com os meus pais essa semana, quando ele fala, né, sobre que ele teve fraude nas eleições, ele principalmente no primeiro turno. Cara, o negócio é o seguinte, se eu falo uma coisa dessa, né, a nível, isso incluindo o fato de eu ser o presidente da República, e não provo, isso é muito sério. A gente não coloca seriedade nessa acusação, porque qualquer pessoa que sabe que teve uma fraude no processo eleitoral, ela é obrigada, a gente tem que falar, a gente está cuidando da nossa democracia. Aí o presidente me solta, mas eu não quero discutir sobre isso, eu tenho todas as provas que o processo foi fraudado, mas eu ganhei e não tenho mais interesse em discutir sobre isso. Não, ele tem que apresentar provas, ele não pode lançar uma declaração dessa. Então, assim, o que está acontecendo, ao meu ver, é que as declarações feitas por uma autoridade tão grande que é o presidente da República estão sendo tão levianas, assim, independente se verdades ou mentiras, tá? Não estou entrando nesse mérito, mas fala-se muito o tempo todo, né? E não se preocupa em provar ou em corrigir ou em fazer algo para mudar. Fala-se demais. Vocês não sentem isso, assim? Igual eu tô falando, não estou falando, né, de direita, de esquerda, de corrupção, porque o outro não é isso, mas o que está dando a sensação é que o tempo todo é polêmica, né? A estratégia eleitoral que ele assumiu, que foi criar polêmicas, continua durante a execução da presidência. Durante os 4 anos de presidência, continuou esse negócio de polêmica. Gente, eu já cansei de polêmica. Eu quero ver o Brasil andando, né? Foram anos que a gente está vendo que não aconteceu nada, né? Pelo contrário, com desculpa da pandemia, né? Aí tudo se justifica porque a gente ficou de pandemia, né? Mas, enfim, gente, sei que são super questionáveis as declarações, e as minhas declarações também não são verdades absolutas, tá? Todo mundo aqui pode ir contra também, isso aqui é puro achismo e puras falas aqui, né? Que eu sempre falo, o professor ele é muito visado, né? Qualquer coisa que ele fala já determina ali a posição política dele, mas não é isso, né? Eu falo que nós, estudantes de direito, a gente tem por obrigação ter esses tipos de discussões, né? Às vezes a gente quer ser muito isento
Mas não, gente, se a gente está estudando, né? Se a gente está estudando a lei para justamente aplicar a lei, como que nós seremos bons juristas se a gente não é capaz de fazer uma discussão e ouvir o outro que tem um posicionamento contrário ao meu, né? O Voltaire, né? Ele falava, né? Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-las, né? Não é isso, Júlio? Então, não? Na verdade, foi o Diderot que falou. É que ele escreveu no verso do livro do Voltaire. Aí todo mundo achou que foi o Voltaire. Que levado! O Diderot era enciclopedista da mesma época, Sério? mas depois que descobriram isso. Que A gente legal! usa isso para falar do Maquiavel, né? Que Maquiavel nunca escreveu os fins justificam os meios, né? Então, Mas é a não mesma é uma coisa. frase do Voltaire? Não, é do Diderot. Colocaram no Voltaire Colocar essa frase. aqui. É você ir lá e o autor que é mais usado hoje é o Fernando Veríssimo, né? Toda hora aparece um poema novo na internet. Tempo Luiz todo. Felipe assim, ó, não escrevi isso aí, não. Isso não tem nada a ver comigo. Mas Mas a é isso ideia é mesmo, exatamente essa, né? né? A ideia é exatamente essa. E é A muito gente começa a ser passivo, importante, né? ô Júlio, e assim, a gente Sim. vê isso dentro de sala de aula, né? Tô. Às vezes um aluno que fala um posicionamento, aí o outro não concorda. Gente, tá tudo bem, que bom que nós discordamos uns dos outros. Prova que a gente está numa democracia, né? Porque naquele dia que a gente não puder mais discordar um dos outros, é mau sinal, é porque a gente já não está mais numa democracia. Mas então, aí, que bom, Tatiana, né? sim, mas é o problema da cultura, né? O mineiro, por exemplo, é muito interessante. O mineiro, quando ele ouve a palavra vou discutir com você, ele acha que vai brigar. Porque é um posicionamento que ele ultrapassa a ideia, por exemplo, de uma discussão saudável, de uma coisa produtiva, de um desenvolvimento. Que você vê, por exemplo, eu trabalho com os alunos do pré-vestibular, eles trazem esse preconceito. Eu falo, vamos discutir, mas não, professor, o que é isso? Eu falo, não, gente, vamos falar política, não, pelo amor de Deus. Sendo que é o que vai cair, né? Assim, não é que vai cair, porque o governo não vai colocar ele em xeque, né? Mas eles vão reclamar de que tem que fazer o Enem, né? Falei que não faz o Enem porque não discutiu, porque só aceitou, né? Exatamente. Então, assim, eu falo isso muito. É claro que seria o ideal é todos, né? Todos nós jovens estudantes, né? Que tem aqui a possibilidade de fazer esse tipo de discussão, mas nós, alunos do direito, gente, a gente tem obrigação, tá? Obrigação de entender e de entender ambos os lados, obrigação de ouvir ambos os argumentos, um lado e o outro, mesmo que você, né, tenha o seu posicionamento político X ou Y, eu preciso entender que quando um fala assim, mas o PT roubou, velho, roubou mesmo. Eu não posso simplesmente negar uma coisa que já foi provada, ou vice-versa, né? Mas vacina não cura nada, sei lá, não resolve nada. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas também não pode, pelos erros passados, você justificar. O tempo Você todo. Você não me dá a resposta. Eu quero uma solução para isso. Mas antes era assim. Você fala, não, espera aí, você tomou, você está com poder agora, não importa do passado. É o grande problema que a gente vai discutir, tem muito, assim, às vezes eu deixo para lá, porque a pessoa fala esse tipo de coisa, mas antes era assim, eu falo, olha, se eu for te falar como era a minha vida antes, era, assim, bem assim, pessoal, já que você perguntou, era bem melhor. Eu conseguia viajar para fora do país. Hoje, eu não consigo nem ir em Sete Lagoas. Aí eles ficam assim. Eu falo assim, tá difícil. Olha aí a gasolina. Na verdade, aí eles falam, não, mas isso já era assim. Eu falo, olha, não era. Não era. Não, exatamente. Assim, na verdade, é o seguinte, que a gente tem uma questão, porque a promessa do atual governo foi uma melhora na economia, né? Enfim, questões ligadas à economia. E o que a gente viu, na verdade, foi o oposto, né? Tudo da economia, né? Assim, igual você falou, o dólar nunca esteve a R$6. Eu lembro, não sei se vocês se lembram, quando o Lula foi eleito a primeira vez, no dia 1º de janeiro, né, que ele tomou posse. Júlio, você lembra disso? Em 2002? 2002. Sim. Aí, o que aconteceu? O dólar foi a R$4. Sim. Passou até mal, nossa, é o fim do Brasil, né? O dólar foi R$4. Aí depois, beleza, caiu aí um pouquinho, ficou variando aí nas faixas dos 3 e pouquinho, depois foi para 2, né? Chegou até 2,08.
em 2007, 2006. Não, chegou a 1,98. Talvez tenha sido até mais. Chegou. E aí, gente, mas aí hoje, né, a gente vê um dólar R$5, né, mais do que R$5, é muito chocante. E outra, igual você disse, a dificuldade econômica Mas de por todos que é os brasileiros. chocante? Mas aí que tá, mas por que é chocante? Paulo Por que que é Guedes foi chocante? muito claro. Não, o Paulo Guedes falou, gente, pode tirar o cavalinho. Acho que foi bom que vocês não viajam para fora. E aí ele foi preconceituoso, usou uma expressão, é bom que pobre não viaja para fora. Para quê? Viaja aqui no Brasil mesmo. E a gente tem que pensar em quem gera emprego. Quem gera emprego são os grandes empresários para fora. O dólar vai aumentar. Por isso que não é surpresa, é por isso que eu estou sendo irônico. Ele falou que o dólar... Mas o que eu quero dizer é assim, porque a grande promessa, por exemplo, o que eu quero falar é, a promessa do governo Dilma, Lula, sempre foi relacionada à educação e saúde, né? Vão aumentar, é condizente, é coerente. Então, assim, mesmo se a economia tivesse uma bosta, o que estava falando? Que eu vou melhorar a educação, tá? Beleza. Neste governo, qual que foi o grande carro, né? Primeiro a luta contra a corrupção, né? E depois que ia colocar o Paulo Guedes, né? Que tudo ia melhorar, a economia ia melhorar, não sei o quê. E o que a gente está vendo é o oposto. Mas vamos lá. Sara, pode falar. Não, eu só queria colocar lá dentro que eu já estudei um pouquinho sobre o que aconteceu assim na economia do Brasil. E quando o governo Lula entrou no governo, né? Ele começou a dar crédito à população. Crédito é o cartão de crédito. Então, por isso que a população começou a comprar muitas coisas, começou a adquirir muitas coisas. E desde então, desde o governo Lula de 2002, já falava sobre o que isso iria acontecer futuramente, o que isso iria prejudicar futuramente. Já havia essa pauta. E a gente só está sofrendo o que aconteceu antes, né? Porque nunca se teve uma educação financeira no Brasil e as pessoas estão pagando pelos créditos passados. Então a gente tem muito o pensamento que o governo Lula ele proporcionou muito para a gente, mas a questão é que ele proporcionou crédito para a gente. Muitas pessoas conseguiram fazer faculdade porque foi financiada, só que hoje ela não consegue pagar. Não consegue pagar a faculdade porque ela não consegue serviço na área dela. O que você mais vê hoje é Uber falando que é engenheiro, que é advogado, que é todas as profissões possíveis. Então, o governo ele proporcionou crédito para gente, mas não proporcionou trabalhos qualificados. Mas, eu entendo, Sara. Eu entendo também isso aí, mas só que aí eu vou te falar como formação de professor. É questionável isso. Isso aí é questionável. Eu tive alunos que saíram para fora do país. Eu tenho alunos que são bem formados. A questão de o mercado não absorver, aí faltou vontade política, que isso daí não é culpa nem do atual governo, mas também é culpa de uma conjuntura política que é sacana. Eu acho que, da mesma forma que eu não posso jogar culpa nenhuma, eu não jogo no outro, mas que a gente sabe com certeza. não se gerou. Até porque a gente não está aqui para defender presidente, não. É lógico que não. Todos os presidentes no Brasil assim, foram terríveis. Olha, o que aconteceu? A gente chega no governo, o Weintraub simplesmente chama o universitário de maconheiro. Desmerecimento total das universidades públicas, né? A filosofia sucateou mais ainda. Então, quer dizer, eu não vi nada de melhora. E dentro da educação, a verba caiu muito. Gente, caiu muito, mas caiu muito mesmo. E aí, eles esquecem que assim que o Bolsonaro entrou, ele autorizou, né? Esqueci o nome, sobre o aumento do judiciário. Então, quer dizer, ele
ele aprovou que ele precisa de dinheiro para aquilo. Aí ele veio com aquele discurso que a educação estava a educação precisa, não, que o país estava quebrado. Essa situação de país quebrado, eu acho que o Júlio também pode até falar, isso aí já vem de 1600, que diz que o mundo só vive em crise. Isso, para mim, já não cola. Dizer que o mundo vive em crise, ele vive desde 1600. O Brasil, Então, né? esse papo aí de dizer que está em crise, eu não vou fazer, aí que tá, eu te coloquei lá, foi para você se virar, rapaz, não foi para você ficar falando, então deixa eu lá. E em um ano verdade, eu conserto a minha vida de salário. É uma palhaçada isso, o cara fica assim, jogando. quando a pessoa ela se propõe a assumir um cargo, né, gente, de presidente da República, ela já sabe qual é a conjuntura do país. Né? Exatamente. Então, o negócio não é só ficar reclamando de como que o governo anterior deixou a questão de promover políticas públicas, né? Seja num sentido, seja em outro. O que eu quis dizer no início, Diogo, na verdade, é o seguinte, dentro do governo PT, né, colocando os dois governos, sempre foi traçado claramente assim, uma linha em relação à educação, né? Tanto que teve com a Dilma, né, gente, os Pronatecs da vida, né? Os IFs, né, os institutos federais, a ampliação evidente, né, de vagas das universidades públicas. Eu lembro quando eu entrei na universidade pública, o meu curso tinha 60 vagas. Uns anos depois, né, alguns anos depois, tipo, já tinha 300 vagas. Então, assim, eu vi... Olha, eu vi, eu não sei, aí eu vou falar de experiência. Lá na Fale, ok, eu estava fazendo mestrado. A princípio, quando eu cheguei lá, alguns anos que eu ia lá para fazer algumas disciplinas isoladas, vazio. Sim. Gente, com a política, você vê como que está lotado. Então, não tem como a gente ficar nesse discurso, porque é o seguinte, você sucatear a universidade é a pior coisa que tem. E aí eu vejo que esse governo está retroagindo nesse sentido. Eles não querem pobre lá, gente. A Esse visão governo retroage em qualquer aspecto, né? Ela não quer. Então, logo, gente, quantos que os meus professores diziam? Falaram, gente, olha, chegava ao final do curso, tinha 20 pessoas, e a gente pensando que tinha que ter 60. Tinha que ter 60 alunos e formando 20 a 15. Química, então, dava 5. De concurso de Química dava 5 pessoas. E o governo pagando por aquilo. Então, logo, assim, a crítica que ele fez, eu não gostei, porque é o seguinte, falou-se dos outros cursos, que todo mundo era maconheiro, era não sei o quê, mas se esquece de falar que o curso de medicina é o que mais usa qualquer tipo de drogas lícitas e ilícitas, né, nas suas festas, nos seus, só que não é falado. E isso que eu vejo a grande hipocrisia, sabe? Na verdade, é um condenar amigos meus, né? É um desmerecimento de cursos questionadores, né, Diogo? Assim, porque a gente sentiu o seguinte, olha, cursos que não estão preocupados em questionar modelos de governo, etc., beleza, tá tudo bem. Agora, quando a gente se propõe, né, que são cursos que eu digo mais, que são os das humanas, né, incluindo aí da Faculdade de Letras também. Exatamente, mas, né? Que são cursos que são mais questionadores pelo próprio conteúdo do curso, né? Que a gente quer entender o esquema social e já vem de uma questão social desde sempre, né? O questionamento, quando a gente entende os modelos sociais, que a gente passa pelo liberalismo, que a gente passa, né, pelos estados sociais, até os estados ditatoriais, para depois entrar no neoliberalismo. Quando a gente consegue compreender isso, e que não é todo mundo que compreende, até porque não se é passado isso nessa intensidade na educação básica, né? Por mais que a gente estude, mas é muito fraco, né, gente? Por que o liberalismo não deu certo? Por que os estados sociais eles também não deram certo, né? Sofreram assim intervenções, e às vezes intervenções até ditatoriais, né, de extremistas da extrema direita e da extrema esquerda também, no caso da União Soviética e tudo mais. Isso é muito en passant. Então, a gente acha que o modelo hoje está errado, mas não, ele é o fruto de uma construção. E aí o Júlio, muito melhor do que eu, né, entende aí desse caminho, né, dessa parte, desses questionamentos que unem aí economia, filosofia, ciências políticas, ciências sociais, e aí a gente consegue entender e talvez
talvez formar um pensamento e escolher um lado. Por quê? Fato é que, às vezes, a gente escolhe lado porque a gente se simpatiza com aquele lado. Por exemplo, eu sou muito simpática com políticas educacionais, talvez pelo meu interesse em relação à educação. Mas o meu marido, por exemplo, ele é empresário, ele, muitas vezes, ele se sensibiliza ou se simpatiza com políticas que quer realmente movimentar a economia. E está tudo bem. Não quer dizer que o cara ser liberal, igual, depois a gente discute isso, porque a aula está acabando, né? Mas, assim, aqueles conceitos de liberal, conservador, tem como ser liberal e conservador ao mesmo tempo, né? Fica aí uma interrogação para vocês. Como é que é isso, ser liberal na economia e ser conservador nos costumes? Será que isso existe, isso na prática? Será que é possível existir isso na prática? Tatiana, né? Faz igual a China, fala de um socialismo de mercado. Socialismo de mercado. Não, aqui a gente é socialista de mercado. Não, eu sou liberal, mas desde que eu mantenha os meus privilégios, né? Peronomútil. Exatamente. Sou liberal, desde que o meu corporativismo aqui se mantenha, né? Os meus estejam ganhando dinheiro. É tipo os hippies de hoje em dia. Então, assim, gente... Eu super a falar. Os hippies. Por quê? Tô super a favor da good vibes, mas os meus pais me sustentam. Tipo, né? Tipo, de iPhone, né? Os socialistas de iPhone. Exatamente, igual o Chico né? Stanga, mas com o iPhone na mão. Mas sociedade alternativa de carteirinha no bolso, de carteirinha de identidade no bolso. Muito fácil, né? Mas aí, pessoal, essas discussões, elas são muito bem-vindas. Sempre que a gente puder, a gente vai discutir. Talvez um ou outro conteúdo permita isso mais. E a gente tem que discutir mesmo. Discutir e falar e se posicionar sim. Não ter problema, né? Em se posicionar e nem com a posição do outro. No dia que a gente chegar nessa maturidade, pronto, eu tô feliz, né? E é possível, tá? A gente se colocando como estudante de direito, né? Que a gente precisa entender o argumento do outro, é possível, né? Então, pessoal, vejo vocês. Continuamos aqui falando das doutrinas e dos costumes na quinta-feira que vem, tá bom? Obrigado, hein? Beijos. Pela oportunidade, professora. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.